Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje iremos falar sobre Luiz Sérgio, um espírito que desencarnou muito jovem e trouxe inúmeras mensagens consoladoras não só para sua família, mas para a mocidade da Terra, esclarecendo-a sobre a vida no mundo espiritual e as consequências de escolhas boas ou más nesta fase da vida. O tema do programa de hoje é Juventude e Obra de Luiz Sérgio. E para conversar conosco, convidamos Alexandre Magno, da Fraternidade Espírita O Bom Samaritano, em Águas Claras, Distrito Federal. Seja bem-vindo, Alexandre. Nós agradecemos, é uma imensa alegria estar participando desse programa. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe e envolva para que tudo transcorra bem. Alexandre, quem foi o jovem Luiz Sérgio enquanto encarnado? Luiz Sérgio de Carvalho foi um jovem normal. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 17 de novembro de 73. Depois se transferiu para Brasília com seus pais, que eram servidores públicos, e teve uma vida normal, foi um jovem normal, onde tinha muitos amigos, estudava nos colégios públicos do Distrito Federal, gostava do Flamengo, um defeito do Luiz Sérgio, que ele era flamenguista, e teve uma vida que todo jovem normal teve. Brincava, jogava futebol, era estudioso, era muito curioso, e uma característica que ele levou para o plano espiritual, porque é assim que acontece, nós não nos tornamos outra pessoa quando chegamos no plano espiritual, permaneceu com a sua forte dedicação ao estudo, sempre envolvida por muita curiosidade. Como é que se deu o seu desencarne, que foi com uma idade muito jovem, né? 23 anos. Como é que aconteceu o fato do desencarne? Então, foi na ocasião do primeiro grande prêmio de Fórmula 1 que ocorreria no Brasil, lá em São Paulo, e aí um amigo do banco tinha uma vaga no carro. Os pais do Luiz Sérgio estavam viajando para a Argentina, e aí estava o Júlio César e o Luiz Sérgio. Eles sempre andaram juntos, e aí só tinha uma vaga. Então, né, meio que, porque o Luiz Sérgio estava com uma namorada em São Paulo, a Valquíria, então optou por ceder a vaga ao Luiz Sérgio. Então o Luiz Sérgio foi com esses amigos para assistir ao Grande Prêmio de Fórmula 1, se encontrou com a Valquíria, e na volta, na altura da cidade de Cravinhos, né, um buraco na pista, fez o Fusca capotar, e aí o Luiz Sérgio desencarnou nesse desastre. E os outros ocupantes do carro, né, o motorista ficou paraplégico, e os outros dois nada sofreram com esse grave acidente. E isso foi uma coisa muito forte, muito marcante, especialmente para a família, porque os pais do Luiz Sérgio estavam na Argentina. Naquela época a comunicação não era simples igual é agora. E acabou pesando tudo nas costas do irmão, do Júlio César, para tomar todas as providências e informar a família na Argentina que veio às pressas. Então foi realmente um drama, embora a dona Zilda, a mãe do Luiz Sérgio, sendo espírita desde berço, né, esse fato foi um episódio muito significativo na vida de toda a família. Porque o desencarne, Alexandre, nós espíritas encaramos como um processo natural, mas ele causa saudade, né, alguns sentimentos de tristeza, não pode nos causar revolta, mas principalmente quando é um jovem, ele nos causa tristeza, saudade, né? Na verdade é porque existe muita falta de conhecimento, até mesmo entre nós espíritos. Muitos de nós têm medo da morte, têm medo do que vai acontecer, têm medo da perda, porque nós somos acostumados, né, a não nos prepararmos para a vida, e sim a nos prepararmos para o mundo. E a vida é uma coisa muito mais abrangente, que vai envolver a vida aqui no planeta Terra e principalmente a vida no plano espiritual. Então, quando nós nos preparamos para o desencarne, quando nós nos preparamos para o desencarne daquelas pessoas que estão próximas a nós, a dor tende a ser menor, mas a saudade só sente aqueles que amam. E quando ela vem sem a revolta, ela é salutar.
Após o desencarne de Luiz Sérgio, quais foram as primeiras comunicações dele com a família? Quanto tempo depois? Qual foi o teor dessas comunicações? Então, ele desencarnou e aí no velório dele tinha uma senhora lá que ficou preocupada com a dona Zilda, porque via o espírito de um jovem andando para um lado, para o outro, e falando, Zildinha, eu tô aqui, Zildinha, eu tô vivo, Zildinha. E depois ela se deu conta que era o filho dela querendo avisá-la. Mas 4 meses depois, lá na cidade de São Bernardo do Campo, o Luiz Sérgio começou a mandar os primeiros recadinhos para sua mãe. Porque mesmo ela sendo espírita, foi muito pesado aquilo para ela. Por quê? Porque ela tinha que carregar a dor do marido e a dor do irmão. Na verdade, a dona Zilda, ela perdeu 2 filhos de uma vez, porque eles eram funcionários do Banco do Brasil e estava tudo programado para que uma semana após o desencarne dele, que não se imaginava, eles seriam transferidos para o Rio de Janeiro para trabalhar lá e estudar na Unidade Federal do Rio de Janeiro, porque o curso de engenharia eletrônica lá tinham melhores laboratórios, então eles poderiam aprender mais. Então, com o desencarne do Luiz Sérgio partiu para a parte espiritual e o Júlio César partiu para o Rio de Janeiro. Então, aquele fardo acabou ficando pesado para ela e o Luiz Sérgio se angustiava com aquilo. Até mesmo porque o pai do Luiz Sérgio, ele não acreditava em nada do espiritismo. Então vem o Luiz Sérgio, através da médium Alaide, que era prima da dona Zilda, pega e manda o primeiro recadinho consolando a mãe dele, trazendo realmente a voz gritante do plano espiritual para que ela tranquilizasse, porque ele realmente estava vivo. E como é que foi a reação do pai perante essas mensagens que começaram a chegar? Então, interessante isso, porque o seu Júlio, mesmo não sendo espírita, mesmo às vezes criando até dificuldades para que a dona Zilda não fosse ao centro espírita ou levasse as crianças, ele pegou aquelas mensagens que chegavam da dona Laíde pelo correio e começou a levar num jornal lá do Rio de Janeiro, né, o jornal de maior circulação, o Jornal dos Esportes. No domingo tinha um encarte azul. E nesse encarte azul ele vinha com temáticas espíritas. E aí semanalmente começou a colocar a mensagem do Luiz Sérgio ali. E embaixo da mensagem colocava o telefone da casa deles. E aí começaram a receber ligações. E aí o seu Júlio falou assim, Zilda, vamos procurar o Chico Xavier para saber se realmente essas mensagens são do Luiz Sérgio. Então a primeira ida ao Chico Xavier foi uma iniciativa do pai. E depois disso ele não teve mais dúvidas, inclusive que aconteceu um episódio muito particular lá, e ele passou a não ter mais dúvidas e passou a ser um grande colaborador para a divulgação da obra do Luiz Sérgio. Nosso tema de hoje é Juventude e Obra de Luiz Sérgio, mas nós vamos para um breve intervalo agora. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre juventude e obras de Luiz Sérgio. Alexandre, no primeiro bloco você mencionou um fato que convenceu o pai de Luiz Sérgio sobre a veracidade das mensagens. Que fato é esse? Relata para nós. Bom, o fato foi o seguinte, a dona Zilda e o seu Júlio chegaram lá em Uberaba para conversar com o Chico e de imediato o Chico convidou ambos para sentarem próximo a ele e pedia para a dona Zilda ir lendo as mensagens. Então ela lia uma mensagem, começava a ler, o Chico interrompia, né, e falava, explicava o que o Luiz Sérgio estava querendo dizer e foi indo. E aí de repente alguém aproxima do Chico e sussurra alguma coisa no ouvido do Chico. Então o Chico interrompe e fala, meus irmãos, queria informar a todos que nosso irmão Divaldo Franco acaba de desencarnar. E aí foi uma comoção geral, mas o Chico continuou trabalhando. E de repente o Chico, num estado eufórico, fala, meus irmãos, nosso irmão Divaldo Franco, não foi ele que desencarnou não. O Divaldo Franco que desencarnou foi um motorista de caminhão, um caminhoneiro, lá no estado do Pará. Então aquilo surpreendeu o seu Júlio, falou, oxe, alguém chegou ali e falou que o Divaldo morreu. Agora chega, de repente o Chico relata que não foi aquele Divaldo e ainda consegue detalhar qual Divaldo foi. Então realmente existe espírito. E no que o Chico ia lendo as mensagens do Luiz Sérgio, ele ia falando, olha minha filha, é dele mesmo, ele está aqui presente conosco. Então foi o suficiente para a adesão do seu Júlio, né, a aceitar essas verdades. Quais as primeiras impressões que Luiz Sérgio relata sobre o mundo espiritual? Inclusive os primeiros livros dele são sobre a novidade que é o mundo da espiritualidade. Quais são esses relatos? É verdade, porque chegando no plano espiritual, ele não tinha conhecimento da vida espiritual. Embora sua mãe fosse espírita, naquela época não existiam escolas de evangelização infantil, não existia a mocidade espírita como existe hoje, e nem curso na casa espírita de forma sistemática, estruturada, existia. Então eles trabalhavam durante o dia, estudavam à noite e não tinham atividades de final de semana que envolvesse. Então ele chegou no plano espiritual sem o conhecimento dessas verdades. Então tudo para ele lá era muito novo. Então quando ele tem em determinado momento, lá na obra O Mundo que eu encontrei, ele fala assim, eu bebi água. Não sei se era H2O, mas era água. Então ele sempre questionando, sempre procurando entender e relatando minuciosamente, né, o que acontecia. O fato de O Mundo que eu encontrei ter sido lançado em 1976 foi em função da grande procura, do grande retorno que os pais do Luiz Sérgio recebiam, seja por telefone ou por carta, em função das mensagens publicadas no jornalzinho, né, Mundo Azul, no Jornal dos Esportes. Então isso serviu de força, de motivação para que eles publicassem um primeiro livro, que foi O Mundo que eu encontrei. Além da temática do mundo espiritual, quais outros assuntos Luiz Sérgio costuma abordar em suas obras? O Luiz Sérgio, ele anda bem, tramita bem no mundo espiritual. Então ele ingressou numa escola de aprendizagem, numa colônia espiritual, e lá permite a ele fazer vários estudos, fazer vários trabalhos. Então na obra do Luiz Sérgio nós vamos ver, principalmente quando começa a psicografia da Dona Irene Pacheco Machado, vai ver o esforço dele, o empenho dele atuando no campo das drogas, socorrendo aos jovens, socorrendo as famílias, atuando nas zonas, nas regiões de sofrimentos do plano espiritual, atendendo a esses jovens desencarnados em função das drogas. Vamos ver o Luiz Sérgio trazendo informações preciosas em torno do aborto, através da obra Deixe-me Viver. Vamos ver o Luiz Sérgio trazendo informações sobre como desencarnar bem, através da obra Na Hora do Adeus. O Luiz Sérgio ensinando a estudar o Livro dos Espíritos,
através da obra Dois Mundos Tão Meus. Mas o mais importante que a gente vê em toda a obra do Luiz Sérgio é a mensagem que ele deixa, onde ele vê a teoria e também vê a prática. Estuda nas colônias espirituais e vai ter a vivência daquele aprendizado que ele vai recebendo no plano espiritual, mostrando que o quê? Que não basta somente o conhecimento teórico, mas principalmente o conhecimento teórico aliado à vivência, ao conhecimento prático. Isso também serve de modelo, inclusive, para a condição dos nossos jovens, não é, Alexandre? Nas mocidades espíritas. Ah, sim, sem dúvida, porque hoje nós temos uma concorrência desleal. A gente tem aí os computadores, os jogos, as redes sociais, a própria televisão. Então a mocidade espírita ela tem que ter uma coisa que atrai e convença o jovem. Então o jovem gosta de ser útil, ele gosta de ser bem aproveitado. Então um programa que traga instrução, traga orientação, traga a disciplina, traga o entendimento do mundo, traga também o entendimento da vida, aliado ao trabalho em benefício do próximo, é tudo que o jovem precisa para ter uma vida equilibrada e se tornar um homem de bem. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o último bloco do programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre juventude e obra de Luiz Sérgio. Alexandre, o que Luiz Sérgio alerta aos jovens sobre a questão dos tóxicos, que você já havia mencionado no último bloco? Que consequências físicas e espirituais esse uso acarreta? Bom, a questão das drogas é muito enfatizada pelo Luiz Sérgio. Se nós observarmos pouca coisa antes dessas informações que ele trouxe, nós tivemos em termos de mensagem no plano espiritual para nós encarnados. Então o que ele fala é a mensagem para cair fora das drogas, que é o pior caminho que pode se optar. Porque não só a droga, como toda opção que a gente faz na vida, ela vai refletir no corpo perispiritual, comprometendo a encarnação presente e comprometendo certamente a encarnação futura. Ele relata a ação dos raiozinhos de sol, que é uma equipe no plano espiritual preparada e que trabalha diuturnamente, socorrendo aos jovens encarnados e aos jovens desencarnados também. Então as consequências, a falsa alegria, a falsa coragem, o falso esquecimento das dores que envolve o ser humano, que muitas vezes ocorre por conta da utilização dos entorpecentes, tudo isso aí tem consequências gravíssimas, trazem sequelas de ordem material e principalmente de ordem espiritual. Nós vamos agora assistir a uma matéria sobre o tema de hoje. Já voltamos com o final da nossa entrevista. Acompanhe conosco. Luiz Sérgio, jovem brasileiro que desencarnou aos 23 anos, ao chegar no mundo espiritual e iniciar sua adaptação,
começou a enviar mensagens para sua família aqui na Terra, dando notícias de como foi a chegada do outro lado da vida. As mensagens, devido à tamanha riqueza que apresentavam, se transformaram em livros. Em sua primeira obra, O Mundo que Encontrei, Luiz Sérgio relata suas primeiras experiências na espiritualidade de forma simples e jovial. Outras obras de Luiz Sérgio vêm alertar a juventude quanto aos malefícios de certas práticas, como o uso de tóxicos, o suicídio e as tristes consequências do aborto. O jovem Luiz Sérgio, em sua tarefa de luz, traz a sublime mensagem do mundo espiritual para a juventude, mostrando o encanto desta fase da vida, mas alertando para os perigos na escolha de caminhos tortuosos. Finalmente, o amigo desencarnado apresenta Jesus como guia e modelo para os jovens da Terra, falando da necessidade de o seguirem em seu processo de evolução espiritual. Alexandre, numa das obras que nós vimos na matéria que passou, foi enfatizada a questão do aborto. Que relatos ele traz nesse sentido? Bom, ele vai trazer muita coisa lá, não só relato envolvendo as consequências materiais, a vivência da prática do aborto, mas principalmente o estado que ficam os espíritos abortados, bem como os espíritos que praticaram o aborto quando da sua chegada no plano espiritual. Então lá ele vai relatar sobre a colônia dos rejeitados, que é um ambiente no plano espiritual, onde acolhe aqueles espíritos que foram abortados e que se revestiram de revolta. Então ele vai citar a característica, a personalidade deles, que basicamente a apresentação deles é crianças com cabeça de bebê e corpo de adulto, ou corpo de bebê e cabeça de adulto. Outra temática tratada por Luiz Sérgio é a questão do suicídio. Hoje em dia nós vemos vários jovenzinhos descrentes da vida e infelizes, e alguns chegam ao extremo, que é dar fim ao próprio corpo, né? O que o autor espiritual fala sobre o suicídio? É questão das mais graves, e que o Luiz Sérgio traz, tem uma obra Mãos Estendidas, onde ele vai poder abordar bem essa questão, mostrando o quanto é triste, o quanto é ruim a chegada no plano espiritual por conta do suicídio. Porque a interrupção é a vontade, é a consumação da vontade de desistir e de alterar todo um planejamento que foi feito. Então o suicídio ele já é um ato extremamente triste. E quando nós vemos um jovem em tenra idade buscando por essa opção, nós só entendemos que outras opções deixaram de ser ofertadas a esse jovem, tais como a certeza de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, o ensinamento de que a vida vai muito mais além do que a vivência no planeta Terra. E a Casa Espírita também é a oferta deste ambiente saudável, de amizades que estão na mesma sintonia, não é, Alexandre? Qual a importância da Casa Espírita para esse jovem que está descrente, que não tem um objetivo maior? Ele fala que a mocidade é o sorriso da Casa Espírita. Então, a vivência no grupo jovem, né, na mocidade espírita cristã, ela é extremamente salutar, porque ali o jovem ele começa a deixar as tendências boas que são alimentadas, e ele encontrando essas mesmas tendências sendo alimentadas em outro jovem, ele vai deixar de se perceber como uma pessoa diferente. Porque hoje, no entendimento da grande maioria, é o que é? Que o jovem é normal beber, é normal fumar, exaurir é normal... suas energias todas, né? Eles acham que é isso, e aí de repente ele nem gosta dessas coisas, nem sente vontade, mas para ele querer ser normal, ser igual aos outros, embarca nessa e muitas vezes, né, se dá muito mal. Então ele vendo outras pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma aprendizagem, ele se sente motivado a realmente explorar aquilo que há de bom nele, porque dentro de todos nós sempre existem coisas muito boas que precisam ser motivadas, acreditadas e desenvolvidas.
Para finalizar o programa de hoje, Alexandre, deixe um recado para a juventude, estimulando e dizendo por que o jovem deve se atentar para as obras de Luiz Sérgio. Bom, primeiro, o Luiz Sérgio é um espírito normal, é um espírito amigo, bem é um próximo espírito bem próximo. Como ele fala, assim, ele é muito terra a terra. Então ele tem uma linguagem muito próxima, de uma linguagem simples que é entendida por todos. Nós temos aqui essa obra, Luiz Sérgio, Trajetória de um Ser Imortal, que foi escrita pela mãe e pelo irmão do Luiz Sérgio, que vai trazer informações de quando ele estava encarnado, vai trazer mensagens que não foram publicadas em suas obras e vai trazer uma série de mensagens que a mãe do Luiz Sérgio recebeu em diversos centros espíritas do Brasil, nessas andanças que ela fez para divulgar a sua obra. Então a obra do Luiz Sérgio, ela vai ser muito eficiente, porque ela vai traduzir para o jovem o ensinamento que ele precisa, as instruções que ele precisa e a motivação que ele precisa para realmente ter uma vida equilibrada, longe das drogas, longe dos vícios, viver com alegria, com empolgação, respeito à natureza, respeito às coisas de Deus, mas principalmente o respeito a si próprio, respeito ao valor, a esse bem maior que todos nós recebemos, que é a nossa vida. Então, estar longe das drogas, estar longe de tudo que possa prejudicar a vida, é estar mais próximo, é estar bem mais junto de Deus, que é nosso Pai, nosso Criador. Onde é que nós podemos encontrar as obras de Luiz Sérgio? As obras do Luiz Sérgio, elas são encontradas em todas as livrarias do Brasil, são encontradas nas casas espíritas, nas bibliotecas. Então, quem precisar pode entrar no site da Candeia, no site da Boa Nova e também pedir via correio. E essa obra, especialmente, as pessoas vão encontrar no site da Candeia. Nós agradecemos a presença do Alexandre conosco e agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muita paz!